Então, bora trabalhar divertindo, porque assim como nós aqui, eu tenho certeza que apesar de muito trabalho que uma cozinha e uma escola de gastronomia tem, eu tenho certeza que você se diverte no seu trabalho. O tempo todo, Rita. Não é gostoso? Entrei na profissão justamente para fazer o que eu amava, que eu amo. Que você ama. Que eu amo. Então o tempo passa, apesar do cansaço, a gente está sempre feliz. E olha, quem está feliz hoje sou eu. Por quê? O chefe hoje, ele criou essa receita, ele trouxe para nós uma receita dele, pessoal. Olha isso, eu amei. Você vai adorar o sabor, Rita, é uma delícia. É? É. Eu já tô... Diretora, pode começar experimentando? Bora fazer então, chefe? Vamos lá, e é uma receita super simples, Rita. Pão a gente vai só mudando a formulação para conseguir alterar o sabor do jeito que a gente quer. Mas basicamente são ingredientes que nós temos em casa. Então, vamos começar. Ó, aqui eu trouxe já a abóbora cozida e amassada. É cabotiá? É cabotiá. Tá. Sem casca, tá, pessoal? Então, farinha. Primeiro nós começamos misturando os secos. Farinha de trigo. Açúcar, refinado mesmo. Se quiser um sabor um pouquinho mais forte, pode colocar um mascavo, uma cor um pouquinho mais pesadinha, um sabor um pouco mais forte. O sal. Sim. Aqui nós já temos os líquidos. Eu utilizo fermento biológico seco. Tá. Se for utilizar o fresco, multiplica por 3. Tá. Então aqui são 8 gramas. Se for utilizar o fresco, 24 gramas 24. do fresco. Tá bom? Então sempre fazer essa transformação, pessoal, quando a receita não estiver de acordo com o que vocês têm em casa. Então, gosto de misturar um pouquinho para começar, antes de adicionarmos os ingredientes líquidos. Esse eu vou deixar separadinho, que a gente vai utilizar como recheio. Então aqui eu tenho azeite ou óleo de cozinha, tá? Óleo de soja, de girassol, o que você tiver em casa e preferir. Eu gosto do sabor do azeite na massa. Também gosto. Mistura um pouquinho, que o azeite não vai ser suficiente para umedecer a nossa massa. Venho com a abóbora. E ela tá sequinha, você cozinhou? Sequinha. Cozinhei em água. Em água? Em água. Parece que foi cozida no vapor, de No tão vapor. sequinha que tá. Quando eu quero segurar mais ainda o sabor dela, eu gosto de fazer assada. E já coloco algumas especiarias, algumas coisinhas para poder realçar o sabor da abóbora. Eu amo abóbora. Eu também Inclusive, essa mesma massa, eu tenho um evento amanhã, fiz 5 quilos de massa. Já deixei um monte pronto para o evento de amanhã. Uau, 5 quilos de massa? 5 quilos de massa. Para fazer vários Aí eu fiz pães. bolinha pequenininha. Ah, você fez bolinha, entendi. Já sei todos antes de vir para cá. Ai, meu Deus. 5 quilos de massa dá quantas bolinhas? 5 quilos eu tirei esse pão e fiz mais 110 pãezinhos. Aqueles menorzinhos assim, Com redondinhos. 30 gramas. Meu Deus. Então aqui, ó, misturei para já começar a agregar e venho com a água. Água, pessoal, sempre vá adicionando aos poucos na massa de pão, a não ser que seja uma massa que vocês já tenham costume de fazer e já saibam a quantidade de água que é suficiente sempre. Porque às vezes tem algumas receitas que a água pode variar. Então sempre legal colocar um pouquinho a menos e ir chegando no ponto do pão do que colocar toda a água de uma vez e a massa ficar mole. Porque se eu precisar colocar mais farinha, a formulação do pão ela é toda baseada no peso da farinha. Entendi. Então a farinha é 100%, coloco 2% de sal, 5% de açúcar e vou formulando. Se eu colocar mais farinha, eu altero toda a proporção da massa. Aí você teria que mexer nos outros ingredientes todos os outros também. ingredientes. Então é melhor
ir adicionando a água Aos do que mexer poucos. na farinha. Do que mexer no restante, né? Restante. Porque não coloca-se só a farinha, como você disse. Coloca-se Você tudo. sabe, eu nunca tive noção disso. Sim. Quantas vezes eu fui tentar fazer o pão que a minha irmã faz, aí não dá certo, geralmente a gente coloca mais líquido quando não dá certo. Aí o que a gente faz para equilibrar o mais líquido que a gente colocou? A gente coloca mais seco e coloca a farinha. E aí o que ele falou faz muito sentido. Vai ter que mexer com todos os ingredientes, porque tudo tem uma regrinha de pesos e medidas aí, né? É a fórmula do padeiro. Então todo pão já vem com uma formulação. Então, mexa na água, mexa nos líquidos, mas não mexa na farinha. Ó, Legal. tanto é que aqui sobrou um pouquinho da minha água. Eu vou colocar só mais um golinho. Essa é uma formulação que dá para fazer com batata também. Então, batata, mandioquinha, dá para substituir batata doce. Fica uma delícia essa massa. Vamos tirar tudo. A bancada tá limpinha. Agora vamos sovar um pouquinho na bancada. Estão vendo que é uma massa que ela mal gruda na mão. Gostei. E você não colocou tanta gordura assim para que ela desgrudasse da sua mão? Não. Mas bem é porque é uma pouquinho. massa boa. É uma massa boa. Eu tenho uma fermentada aqui que eu vou mostrar pra vocês. E mesmo depois de fermentada, ela não gruda. Olha Ela é isso. ótima. Mesmo quando ela dá aquela crescida cresce, e tal, crescer ela não bem. vai grudar na mão. Não. Então, ó. Agora na parte de sovar, eu gosto de sovar com essa parte da mão. Então eu jogo para um lado, jogo para o outro, vai fazendo uma dancinha com a massa. Se quiser fazer com a batedeira em casa, também é uma opção. Ah, então bate massa. coloca no gancho. Tá. Só é ideal não colocar muita massa para bater na batedeira de casa, se for uma planetária comum, porque você vai estragar sua batedeira rápido. Então não mais do que 1 quilo de massa nunca. Tá. Diferentemente das padarias que tem lá um batedor de massa gigantesco. Eu tenho um de 15 quilos. Meu Deus. Esses 5 quilos já joguei tudo lá, deixei batendo 20 minutinhos. Já tive massa pro evento todo. Então aqui, quanto mais sovar, mais o glúten vai ser desenvolvido. Tá. Então mais elástica a massa fica, melhor para se trabalhar, tá? Até para chegar no ponto de véu ali, que é o melhor ponto de crescimento e desenvolvimento do glúten na massa. Então, o que a gente faz agora? Deixa a massa descansando até ela dobrar ou triplicar de volume. E olha a nossa aqui, como ela já cresceu. É a mesma quantidade? A mesma quantidade de massa. Gente, olha isso. A mesma quantidade. Opa, Tá preso aqui embaixo, ó. mais embaixo. Isso. Então por isso. Sempre legal cobrir com um Olha plástico perto filme. aqui pra gente ver, chefe. Olha. Gente, olha isso. Ela cresce Olha o bem. tanto que cresceu. Meu Deus. Isso que hoje ainda tá frio. É. Ou seja, em dias quentes ele vai desenvolver mais Desenvolve ainda. Ainda mais. Então, aqui ela fermentou bem. Ah, não grudou, saiu Ela limpo. não gruda. Então, a gente deixa ela descansar aqui uns 30, 40 minutos. Ela já vai crescer bem. E a gente consegue trabalhar com ela em seguida. Depois, ela vai fermentar mais uma vez antes de ir pro forno. Tá. Ó, ela tá tão... Eu adoro esse cheiro de fermentação, Rita. É uma delícia. Imagine se não gostasse, né? Imagine, ele trabalha com isso. Esse azedinho da fermentação, eu acho uma delícia. Então aqui, aproveitar que esse rolo ainda está em uso, não foi para artesanato. Não foi por artesanato. Mas tô vendo que logo, logo vai, hein? Já está fazendo um barulhinho. Tá parecendo o carro do Gui. Foi só pra zoar. Que nada, ele tira carro zero todo ano. E aí eu ia falar do Vart, mas se eu falasse do Vart, vocês já iam cair matando em cima do Vart, né, Vart? Por isso que eu falei do Gui. Então aqui, ó, eu amassei aquela bolinha de massa, Tá. fiz um círculo. Então, se quiser só utilizar essa massa, belezinha. Tá. Se quiser colocar um recheio, mais legal ainda, né? Todo mundo gosta.
Então aqui eu trouxe um queijo Minas padrão, Tá. picado. O queijo Minas tem o queijo Minas fresco e cura. o padrão que é aquele curado. E tem o meia cura também, tem o né? meia Ele cura tá também. entre um e outro, Entre né? um e outro. Então eu gosto muito do sabor dele e com abóbora eu acho que combina bem. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou cortar essa massa em 3 partes. Desenvolver a matemática aqui. Mais ou menos iguais. E como nós vamos fazer aquele efeito na lateral? Ele não está cortado, apesar de parecer. Ele não tá cortado? Não até o fim. Olha que legal! Parece, eu pensei, né? parece que está. Eu venho aqui e faço tirinhas, sem ir até o final da massa. Obrigado, Rita. Então nós vamos fazendo tirinhas Ele tá fazendo aleatoriamente. aleatoriamente. Quem tiver toque pode medir, Pode medir. não tem problema nenhum. Estou fazendo aleatoriamente. Então aqui fazer mais uma. Um pouquinho pra cá. Vou tirar daqui só para o pessoal ver você cortando, tá? Vamos ver como esse efeito fica super legal e é simples de fazer. Isso. Agora eu venho com o recheio. Distribuo na massa. Tô curiosa. Como você conseguiu fazer ficar daquele jeito se você não vai cortar? vai Quer dizer, não cortou para assar, né? final, Você fez agora na modelagem, né? Exatamente. Isso é que é legal. Tem um pouquinho aqui de ervas finas. Já vou aproveitar para colocar dentro também. Isso combina. Combina bastante. Você sabe que eu estava lendo esses dias sobre o orégano. Às vezes a gente fica pensando em tantas coisas para fortalecer o nosso sistema imunológico, para quem está com gripe, etc. Isso eu já sabia há muitos anos, mas quando eu comecei a ler sobre as propriedades do orégano, fiquei encantada. Sim. Eu vi um Ele é vídeo também. muito rico, inclusive para fortalecer o sistema imunológico. E é uma delícia. Proteger, é uma delícia, pelo amor de Deus. E combina com esse pão também, pessoal. Eu tenho orégano fresco em casa, um pezinho. Aí é sacanagem. Então aqui, o que a gente faz? Puxa o cantinho da massa. Estão vendo que a massa não pode ser muito úmida, justamente para não grudar nessa parte. E a gente enrola. Olha só. Ah, que legal! Nós vamos enrolar a massa. Que bonitinha que ela fica. Depois nós acomodamos ela na forma Aí ela fica para que ela fique certinha. redondinha. Gente, eu não pensava que era assim. Você pensava que era assim? Olha aí como ele está fazendo. Nós vamos fazer esse último prestando bastante atenção. Olha, O último, a gente puxa a pontinha, pega um pouquinho do recheio e vai enrolando, enrolando. Para todas as tirinhas ficarem juntas. Aí nós colocamos para cima. Aqui eu separei uma forma. Então ou pode colocar direto numa forma redonda com furo no meio, ou acomoda bem juntinho um no outro, porque agora ele vai crescer de novo. E as Entendi. partes vão se juntar. vai ficar como aquele outro Vai ficar original. como aquele outro. Gosto só de deixar as tirinhas bem para cima. Para que o recheio apareça bem. E agora crescer mais uns 30, 40 minutinhos. Aproveitar também para já passar uma geminha de ovo. Tem uma pergunta aqui, chefe, enquanto você passa a gema de ovo para dar corzinha no nosso pão. A Maria Júlia Rosário colocou: boa tarde a todos. Será que posso trocar por farinha de aveia ou farinha integral? Toda a farinha não.
Uma parte até consegue tirar uns 20%, 30% do trigo e substituir por uma outra farinha, sim. Isso sim. Agora 100% não, porque essa massa ela precisa do glúten. Então ela precisa da farinha branca. Ela precisa da farinha branca. Então ela poderia colocar 80% de farinha integral e 20% de farinha branca? Ou ao contrário? Não, ao contrário. 80% da branca e 20% da farinha de aveia. Entendi. A integral até dá para fazer 50% integral, 50% branca. Ah, da integral. É. Tá, meio a meio. Agora a aveia, não dá para fazer esse pão totalmente sem glúten. E olha, mostra pra gente o pão aqui, pra gente ver como ele ensinou você a fazer, como ele está aí mostrando o resultado final, né? Como fica depois o pão assado. E ele rende super bem, apesar de serem só 250 gramas de farinha, ele tem um bom rendimento. Ah, ok. Passei a geminha de ovo, agora venho com mais um pouquinho de erva Já tem que seca. vai assar, né? Vai crescer. Ele agora tem que deixar crescer antes de assar, chefe? Agora vai ficar mais uns 30, 40 minutinhos. Aí em seguida ele vai pro forno, nosso forno já está pré-aquecido. Às vezes quando eu tô com um pouquinho de pressa, se o forno não for embutido assim, coloco a forma em cima do forno. Rapidinho ele fermenta. Por causa do calorzinho. A minha mãe colocava um plástico e ainda colocava um cobertor assim meio armado para poder formar um forninho ali com o cobertor em dias frios, também. né? Em dias frios. Funciona também. Alguns fornos agora vêm com a programação de fermentação. O ideal é só não passar dos 40 graus. Tá. Eu gosto de deixar uns 35, um calorzinho gostoso pro pão. Se passar muito disso, ele pode começar Um calorzinho a assar. suportável para nós também, né? Exato. 35 graus é um calorzinho eu bom. já tô desmaiando. Não, 35 graus, até 35 graus a gente suporta bem. O pão também é assim. O pão também, porque o fermento ele tá vivo. Entendi. Então, se nós colocarmos acima dos 40, ele vai começar a morrer, ele perde o poder de fermentação, aí aquele pão que embatuma no forno. Então, pão são vários cuidados, assim, apesar de serem técnicas simples para produzir a massa, precisa de alguns cuidadinhos. Perfeito, tá aí você aprendendo hoje com o chefe Benedito Tessi e nós temos um presente para o chefe Benedito Tessi. Oba! Porque a revista Brasil Cristão todos os meses tem uma receita do chefe, né? Essa vai ser para o mês que vem. Essa vai ser pro próximo. Vai ser para o próximo mês. Então, para você que já é sócio, já sabe que vai receber agora em junho a receita em casa, porque porque vai receber na revista Brasil Cristão. Mas eu vou mostrar para vocês antes de mostrar para o chefe, né? Lembra que eu ganhei? Olha, o chefe também vai ganhar a foto, o porta-retrato, a nossa gratidão aqui, olha, pela pessoa do Padre Eduardo, né? Representando todos nós. Chefe, muito obrigado, você Rita. e a mamãe. Viu? É um carinho muito grande. Obrigada. Obrigado. Porque você também nos ajuda com o seu conhecimento, com as suas expertises, habilidades. Você tem nos ajudado bastante. Muito obrigada. Muito obrigado. Fico muito feliz de participar e com o carinho que vocês me recebem sempre. Dona Safira está em casa assistindo, com certeza. Aí, Dona Safira vai receber presente. Quer dizer, ele vai sempre lembrar com muito carinho dessa foto, porque foi colocado até mesmo no porta-retrato. Se você puder, chefe, tirar, porque o presente é seu, eu não quis abrir, né? Depois tem esse agradecimento do Padre Eduardo e da equipe, né? Ótimo. Mas vamos montar aqui pra gente mostrar a Dona Safira. Olha aí. Minha mãe, pessoal. Você que vai mostrar, Lê? Quem vai mostrar? Aqui, ó, já tá com o Gui, ó.
Aí, gente, que gracinha. E por falar em revista Brasil Cristão, chefe, eu vou falar da revista agora. Já lembrando que mês que vem tem mais receita sua. Muito obrigada por estar conosco, obrigada pelo agradeço. pão. E eu vou fazer o seguinte, apesar de não estar podendo muito com o queijo, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Já que tá tão fácil de cortar. Esse tem Gente, peito de peru também. olha, esse tem peito de peru? Também. Olha aqui, ó, eu só passei a faca do lado, olha isso. Olha, vou mostrar até do lado de cá, olha aqui. Olha, gente, que fácil. Vou tirar daqui, você olha o lado... ia falar, olha o lado de dentro aí. Nossa, que delícia. Não fica? Uma massa bem saborosa. Olha aqui essa massa, que levinha. Ela fica muito. Você vai mostrar, Leo? Aqui. Olha aqui. Que delícia essa massa. Nossa, muito boa, hein? Olha aqui, ó. Olha. Gente. E a abóbora deixa, além de tudo, ela nutritiva. Quero ver criança falar. Não fala que tem abóbora, só põe para o seu filho comer. É uma ótima opção. Ele fica bem amarelinho. Ela traz uma cor bem bonita pro pão. É uma ótima opção para as crianças comerem. Eu achei ótimo.